Seja bem-vindo, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém? Diz assim a palavra: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim também está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está aqui, amém? Ele está nesse lugar. E eu quero convidar você a começar esse encontro, esquecendo das coisas que estão lá atrás, esquecendo das suas preocupações, esquecendo daquilo que tem tirado a sua paz, para que diante do Senhor você possa ser tocado, transformado, para que haja espaço no seu coração, na sua mente, para que o Senhor faça aquilo que deve ser feito em você e em mim, amém? Que a partir deste momento a gente esteja nesse lugar com uma nova disposição, com um novo olhar, esperando alguma coisa nova de Deus, porque o Senhor é assim, Ele sempre tem algo novo para nos dizer, algo novo para fazer, fonte inesgotável. Aquilo que você necessitar, Ele será, porque o Senhor é. Amém? Nós te adoramos, Senhor, essa noite, Pai. Tu que és majestoso, Tu que és poderoso, soberano, essa noite, Pai, brota dos nossos lábios um novo cântico, um cântico de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Não podemos compreender, não podemos dimensionar, Senhor, não podemos medir, não podemos retornar. O que podemos, Senhor, é ser gratos. O que podemos é te adorar, Pai, por aquilo que Tu és. Nós te honramos, Pai. Recebe o louvor do Teu povo essa noite, Senhor. Amém. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos Teus pés. Para sempre governará, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu vou. Essa noite, querida, adore ao Senhor. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e Tu és Deus. Pra sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus,
que sabe me maravilhar. Tudo que nós temos, Senhor, colocamos aos teus pés. Tudo que nós temos, Senhor, colocamos diante de ti, porque sabemos que o Senhor é aquele que potencializa o melhor que há em nós, e é o Senhor também que transforma aquilo que não é bom em nós. Por isso tudo que temos, Senhor, colocamos no altar diante de ti, na certeza, Pai, que o Senhor sabe o que fazer com cada coisa, na certeza que o Senhor sabe o melhor para nós, e nós te adoramos por isso, te entronizamos por isso. Seja adorado essa noite, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, que nos chamou, que nos escolheu e tem nos preparado para coisas grandiosas. Amém? O Senhor é bom, querido. Disse Jesus: bem-aventurado o puro de coração, porque esse verá a Deus. Amém? Querido, se você deseja ver o Senhor, o segredo é exercitar coração puro e espírito estável. Coração puro, espírito estável. O Senhor deseja falar com você, o Senhor deseja usar você, o Senhor deseja transformar você. E a transformação começa por desenvolver em cada um de nós um coração puro e um espírito estável, porque coração puro e espírito estável compreende as coisas que são do Espírito, é capaz de deixar para trás as coisas que acontecem na alma, os traumas, os medos e as dores, e é capaz de compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Coração puro, espírito estável é o segredo para uma vida plena com o Senhor Jesus, é o segredo para alcançar santidade. Amém? É o que nós queremos, não é verdade? Como disse o salmista: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Glória a Deus. Preciso do teu poder, dependo desse amor, sentindo
não sei viver, ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do teu poder. Dependo desse amor, sem ti não sei viver. Ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Morada do Altíssimo. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Ó Senhor, cria em nós. Cria em mim um coração Que seja o teu melhor lugar. que seja o teu lugar. Que transforma-me, Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Faça de mim, Senhor, um hino para o teu louvor, para a tua glória, Senhor Jesus. Te louvamos, te entronizamos, te bendizemos. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova em nós um espírito estável. Cria em mim
Jesus à mulher samaritana: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa manhã eu conversava com os adolescentes, e a gente começou a se perguntar: o que é isso de adorar em espírito e em verdade? Porque uma das minhas perguntas a eles foi: por que eles chegam na igreja e imediatamente eles sentam? Eles não sabem o que fazer com o corpo, eles não sabem como cantar, como levantar os braços, eles ficam deslocados. E uma das respostas que eu tive foi: a gente não sabe o que fazer, porque às vezes a gente passa a semana sendo tudo menos crente. E como é que eu vou chegar domingo na igreja e eu vou levantar minha mão diante de Deus? Como que pode ser isso? Como que eu posso fazer isso? Eu passei a semana fazendo tudo que eu sabia que era errado. Aquilo que eu não devia fazer, eu fiz. E como é que chega no domingo, na igreja, eu vou esquecer de tudo, abrir os meus lábios e levantar as minhas mãos? Eu disse a eles: olha, o Senhor não nos chamou para adorar com os nossos pecados, para adorar com as nossas culpas, com os nossos erros. O Senhor nos chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Sabe o que significa, queridos? Que a gente, sendo encontrado diante de Deus como culpado ou como inocente, como filhos de Deus, é nosso dever adorar, reconhecer a soberania do Senhor, abrir os nossos lábios e adorar a Ele, porque é no meio dos louvores que Ele age, é no meio dos louvores que Ele nos transforma, é no meio dos louvores que acontecem as curas, é no meio do louvor que acontecem a reconciliação, é no meio do louvor que milagres acontecem. Então, querido, se neste lugar você chegou aqui, você está aqui sem saber o que fazer com as suas culpas, com as suas amarguras, com os seus rancores, com a sua dor, com as suas preocupações, eu devo te dizer: lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Basta cada dia o seu mal, o Senhor cuidará das suas preocupações, o Senhor cuidará da tua enfermidade, o Senhor cuidará daquilo que te tira o sono. Mas diante de Deus resta aquilo que é devido a Deus, que é a gratidão, é o louvor, é aquilo que de melhor existe no teu coração. Coloque diante dele aquilo de bom que existe em você e aquilo que precisa ser transformado em você, porque não existe outra pessoa, não existe outro lugar capaz de transformar o ser humano do dedo do pé ao fio de cabelo, senão na presença de Deus. Só Ele pode mudar corpo, alma e espírito e fazer de você alguém que ninguém acredita que você é. O Senhor te deu todo o poder para ser aquilo que Ele escreveu para você, para ser aquilo que Ele planejou para você. Querido, não deixe passar, lance mão, não deixe os teus pecados escurecerem a teu olhar, não deixe os teus medos te esconderem da raridade de pessoa que o Senhor criou. Você é aquilo que Ele diz que você é. Você é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Quem te via antes não pode acreditar naquilo que você é hoje, porque você é um milagre. E quem te verá no futuro não reconhecerá a pessoa que você é hoje, porque você nasceu para ser um milagre. Glória a Deus. Nós te adoramos por isso, Senhor Jesus. Demais essa noite, abra os teus lábios e fale com Ele, fale daquilo que você necessita. Mestre, eu preciso de um milagre,
transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Se você precisa de novidade de vida, peça a Ele, porque está nele toda a possibilidade. Está no Senhor aquilo que você precisa. Não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar, tentando ver meus sonhos cancelados. Ninguém pode acreditar, mas o Senhor, aquele que te fez sonhar, nele está aquilo que você precisa. Depois de 4 dias ele, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. oh Senhor, Deus de poder, ressuscita-me. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Fiel é o Senhor, glória a Deus. Que bom que você veio essa noite. Que bom que você está aqui.
Durante todo o ano passado, olha gente, a escolinha infantil está funcionando. Seu filhinho e sua filhinha podem ir para a escolinha agora. Durante todo o ano passado, a gente vinha batendo numa tecla, talvez desconstruindo um pensamento que nos tornou vítimas de um escapismo histórico. A frase é: a missão precípua da igreja não é povoar o céu, é trazer o reino para a terra. Eu nasci debaixo de uma ênfase que me tornou refém disso que eu chamei de escapismo histórico, um desejo de sumir desta terra, uma falta de compromisso com os processos da terra, um pavor do futuro. Nossas estruturas teológicas geravam dentro de nós uma necessidade enorme de ir embora desta terra. Tínhamos a certeza que isso ia acontecer a qualquer momento. Quantas loucuras foram cometidas em função de uma falta de entendimento com relação à vinda do nosso Senhor. Quantas famílias se perderam, quantos recursos foram embora, se esvaíram, quanta falta de compromisso dos cristãos com a terra. Entregamos processos importantes na área política, social, na educação, na saúde, no direito. Abrimos mão de interferências significativas e estamos vivendo hoje uma história da qual não gostaríamos de estar vivendo. O país tomado de uma corrupção pelo silêncio dos que podiam ter feito alguma coisa, que não interferiram, que decidiram escapar. E eu estou tentando corrigir esse tempo, esse borrão teológico do qual nós nos tornamos vítimas, dizendo para você que a missão principal da igreja não é povoar o céu. A missão principal da igreja é trazer o reino para a terra, é fazer com que a terra se torne um céu. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é fugir, é ficar e transformar. A saída para o nosso país não está no arrebatamento da igreja, ou nas malhas viárias, ou no aeroporto, ou no porto de Itaqui. A saída para esse estado, a saída para essa nação, a saída para a nossa cidade, está em nós ficarmos e transformarmos o caos que aí está. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é transformadora. A missão da igreja é revolucionária, no sentido mais santo e puro da revolução. A missão da igreja é a missão de Cristo. Vocês estão muito silenciosos hoje, mais do que o normal. Mas para trazermos mudança para esse país, não dá para continuarmos no sono da indolência. É preciso que a igreja assuma o seu papel. Na quarta-feira passada, eu estava dizendo que a igreja são os ramos da videira. Eu e você, ramos da videira. A videira é Jesus. Nós somos os ramos, designados para darmos frutos. Mas o ramo de si mesmo, diz João capítulo 15, não pode dar fruto, a não ser que ele esteja enxertado na videira, onde a seiva da videira passa pelos ramos. Eu citava para vocês a experiência que eu tenho na minha casa. Eu tenho uma videira, e ela está cheia de cachinhos de uva. Sim, aqui no Araçagi, dá uva aqui, viu gente? Se plantar dá.
Eu quebrei um galinho. Ele estava sendo comido por uma praga. Eu cortei aquele galho e a videira me agradeceu. Sabe o que ela fez? Ela liberou mais 2 ramos, e num desses ramos um novo cachinho de uva se pendurou. A seiva está correndo saudável nela. Todo aquele que estiver enxertado na videira, arraigado nele, frutificará. A missão da igreja não está na força do seu braço, mas está no vigor da seiva que corre sobre ela, ou que corre nela, que vem da videira para ela, que vem de Cristo para mim e para você. Se nós estivermos saudáveis nessa relação, nesse diálogo da minha vida na vida dele, a vida dele na minha vida, eu produzirei todos os frutos necessários. Eu frutificarei nesse planeta, eu frutificarei no ambiente onde eu trabalho, eu frutificarei na universidade onde eu estudo, eu frutificarei no ambiente onde eu estiver, porque eu sou um ramo frutuoso e enxertado na videira. Para você ter uma ideia, a nossa videira frutificou até no inferno, porque lá no inferno ele abriu a porta do cárcere, ele pregou os espíritos em prisão, e ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. Plena frutificação, a saúde da videira. Bom, se nós queremos pensar em transformação, é preciso que a gente pense na mudança da égide, do governo da nossa vida. Quero ler com você a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que diz assim, versículo 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu estava lendo esse texto na sua versão grega, e a palavra espirituais é a palavra pneumáticos. Pneumáticos está relacionada ao espírito humano, ou à alma racional, como parte do homem que é semelhante a Deus, que pertence ao espírito, que é superior ao ser humano, contudo inferior a Deus, que pertence ao Espírito Divino, alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus, relativo ao vento, à respiração, ventoso, exposto ao vento, que sopra. Paulo diz: eu estive entre vocês, ó igreja dos Coríntios, mas eu não pude falar como falo ao vento, ao sopro, à racionalidade plena, à grandeza dos que possuem o Espírito de Deus. Por quê? Porque o nível de vocês era um nível carnal. Vocês eram semelhantes a crianças espirituais. Eu estava pensando, gente, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós somos carnais, temos um ímpeto carnal, pendendo para o caído Adão. A natureza adâmica está governando a nossa vida. Então nós raciocinamos com este pendor do caído, com esta natureza caída. Nós raciocinamos, construímos os nossos pensamentos, montamos os nossos ideais, nos movemos na vida profissional como aqueles que arquitetam coisas pertencentes ao caído Adão. Daí nos aproximamos de Cristo e somos criaturas naturais, deixamos de ser carnais, mas nós precisamos migrar para a natureza de espirituais, porque estará na natureza espiritual de cada um de nós um governo que todo cristão precisa experimentar. É o governo de Deus a partir da nossa vida, é o governo de Deus estabelecido. Gente, vamos nos mover o mínimo possível. Cada vez que você se move, as atenções vão sendo dispersadas. Vocês não veem, mas daqui eu vejo. Tum, olha para lá, tum, olha para cá.
Desculpe. É necessário que esta natureza humana seja revestida, encharcada pela natureza do Espírito de Deus. Deus nos deu do seu Espírito para que fôssemos possuídos pela grandeza e pela revelação de mistérios que estão associados à grandeza do mundo espiritual. Eu dizia para você na quarta-feira passada, eu estou tentando criar aqui uma atmosfera, porque hora você vem num culto, hora não vem no outro, hora vem no outro, depois não vem no outro, eu fico aqui em apuros para expor a verdade. Eu dizia que hoje a neurociência tem estabelecido algumas relações interessantes. Hoje admite-se que o cérebro humano, ele captura imagens do futuro numa fração de segundo antes que o evento aconteça. Por exemplo, o impacto de um acidente é previsto pelo seu cérebro frações de segundos antes que o acidente aconteça. São frações, e talvez você não perceba, mas o teu cérebro capta o futuro antes que o futuro chegue no presente, ainda que sejam frações de segundo. Eu dizia que numa espécie de déjà vu, todos nós passamos pela seguinte experiência. Eu até hoje não encontrei quem não tenha passado. Quem não tenha passado pode ser até que seja aqui essa noite, mas eu nunca encontrei alguém que num determinado momento da vida se percebeu assim: meu Deus, eu já estive aqui. Embora você nunca tenha estado. Há até a experiência de alguém que pode dizer: meu Deus, a fala daquela pessoa é esta, antes mesmo de você ter ouvido. Essa espécie de ida ao futuro não tem a ver com vida pregressa, tem a ver com o seu espírito, que tem uma memória eterna. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus encerrou a eternidade e colocou a eternidade dentro do homem. Está aqui. A eternidade é o quarto tempo, é a atemporalidade. Não é presente, não é passado e nem é futuro. A eternidade ou o quarto tempo, ele engloba o presente, o passado e o futuro. No quarto tempo, tudo já aconteceu. No mesmo texto de Eclesiastes, Salomão diz que tudo o que há de ser já foi um dia. Aí Lulu Santos leu a Bíblia e cantou, né? Sim, verdade. Verdade. É que na eternidade tudo já aconteceu. E Deus colocou um depósito dentro de nós. Um depósito. E nesse depósito, seus segredos se escondem. Aqui está o futuro, dentro de cada um de nós. Aqui está descobertas que precisam ser acessadas, tesouros que precisam ser provocados. Deus escondeu dentro de cada um de nós. Mas se nós formos naturais, nós não vamos acessar aquilo que é espiritual. Vamos viver na dimensão daquilo que é natural e não na dimensão daquilo que é espiritual. Então nossa natureza precisa migrar. Precisamos estar perceptivos a coisas que estão acontecendo concomitantemente com a nossa existência. Há mais coisas dentro desse ambiente do que aquilo que você pode perceber com teus sentidos naturais. Ações e imagens que estão aqui, que não podem ser capturados pelos nossos sensos naturais. Mas quando nós nos movimentamos pela essência do Espírito,
nós vamos descobrir sabedoria espiritual. Não é sabedoria resultante de um insight natural, fruto de experiências que você tem na sua vida natural. Paulo diz que inteligência espiritual e sabedoria espiritual é resultado de pessoas espirituais que se relacionam com intensidade com o Espírito de Deus. Tudo bem até aqui, gente? Quero pedir que você abra sua Bíblia mais uma vez. Bom, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero fazer outras considerações. Quando nós começamos a migrar a nossa natureza, a nossa linguagem começa a mudar. A nossa fala começa a mudar. A nossa linguagem corporal, corpórea, também começa a mudar. Começa a assumir uma fala divina, uma fala libertadora, distante da fala humana e carnal, que é manipuladora, que humilha e que esbofeteia, que lucra com a culpa alheia. Você começa a migrar os valores da sua alma. Há dentro de você uma fala que é a fala do oráculo. São Pedro diz assim: quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Eu já vou te dar o texto onde está. Já deve estar aparecendo ali na tela. Quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, há uma fala que não é natural. É uma fala libertadora. É uma fala reveladora. É uma fala que produz vida nos ambientes onde está. É uma fala que não aprisiona. É uma fala que não gera culpa e medo. Há uma fala que gera coragem, ousadia, vontade de viver, vontade de lutar. São falas que brotam do oráculo. Tamanha é a intimidade entre o teu corpo e o Espírito de Deus, que o oráculo, que não é uma pessoa, é um depósito. Deste depósito começa a sair uma água viva que transforma os ambientes onde você se encontra. É uma fala que revela, que traz luz, que ilumina, que traz paz. Você começa a falar e aquele ambiente transtornado vai entrando na paz. Aquele caos estabelecido começa a entrar na ordem, porque as palavras que brotam do oráculo são palavras que geram vida e transformação, esteja você onde você estiver. São palavras que estão aqui no seu depósito, mas para acessar esse depósito de sabedoria, esse depósito de conhecimento, você precisa estar arraigado nele. Arraigado nele, íntimo dele. Eu tenho dito tantas vezes, queridos, dentro de nós há tendências que nunca foram experimentadas antes, técnicas que nunca foram usadas antes, poesias que nunca foram declamadas, cores que nunca foram usadas, misturas que ninguém nunca fez, aulas que ninguém nunca deu. Está tudo aí dentro de nós. Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, profundidade, largueza, altura de Deus dentro de nós, para acessar a minha intimidade com Deus. Será o gatilho de acesso a esses tesouros escondidos. Eu pedi para você abrir a Bíblia, não é? Então abra. Vamos lá.
Cara, quando a gente... Cara não, irmão, né? A paz do Senhor. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a economia da gente muda. Sabe? Muda o assunto. Os assuntos mudam, a gente não sente mais a graça daquelas loucuras. Porque nós estamos em outra. Nossos apetites são outros. Você deixa de ser fraco. Você deixa de ser caído. Você deixa de ser feio. Porque traz grandeza e beleza no teu relacionamento com Deus. Oh, Jesus. Quero citar o texto de Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria espiritual e em toda inteligência espiritual. Repita comigo: há uma sabedoria que é espiritual. Há uma inteligência que é espiritual. Cara, é possível que você encontre, irmão, é possível que você encontre uma pessoa indouta na letra e encontre tanta sabedoria, porque ela não ativou a sabedoria que vem dos livros, do conhecimento, é que ela acessou o tesouro, e sai dela uma sabedoria jamais pensada pela criatura humana. Ela é detentora do segredo que Deus colocou dentro dela. E quando você faz uma demanda, salta para dentro da tua vida uma sabedoria que você tem certeza: esse cara não passou pela academia, esse cara não fala como um acadêmico, essa mulher não fala como alguém que está cheio do conhecimento acadêmico. A fala vem de algum lugar. A sabedoria não brota do livro. Essa sabedoria vem de algum canto. Pode ter certeza que este canto chama-se Espírito Santo. É uma sabedoria que não dá para comparar com os livros. Paulo diz que a oração do apóstolo era para que Deus desse conhecimento de toda a vontade dele, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso precisa ser provocado em nós que queremos transformar o mundo. Ou você não espera transformar o mundo? Vai viver a sua vida sem nenhuma relevância. Nós que pensamos em ser relevantes, e eu espero que você pense em ser relevante, eu espero que você esteja nesse negócio de ganhar o mundo. Não pode perder a sua alma, mas eu espero que você esteja nesse negócio de ganhar o mundo, seja na sua vida profissional, seja na tua vida familiar. Eu espero que você esteja pensando em sucesso na sua vida. Não tem sucesso na vida de um homem apartado de Cristo e do Espírito de Cristo. Nosso verdadeiro sucesso, nossa verdadeira relevância nos processos da vida se derivam de uma íntima relação com o Espírito de Deus. Não pense em ser relevante se você não pensa em ter intimidade com Deus. Se devote à academia, por favor, mas não se esqueça que na academia não está toda a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus brota da tua intimidade e da tua comunhão com Ele. É a tua oração que provoca isso. É a demanda que você faz na sensibilidade da sua oração que vai provocar você sair deste nível e entrar num novo nível, no nível do Espírito. E é aqui que eu quero chegar essa noite, ok? Vamos lá. Quero pedir que você abra a sua Bíblia mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 2. Vou voltar a esse texto. A partir do versículo 6, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, um minuto aqui, antes da minha leitura. Nós estamos tratando da mente do Novo Testamento, da mente mais brilhante dos apóstolos. Nós não estamos lidando com a ignorância.
nós estamos lidando com um fariseu de fariseus. Nós estamos lidando com um doutor de doutores. Nós estamos lidando com a mente brilhante de Paulo o apóstolo. Nós não estamos lidando com um pescador iletrado. Estamos lidando com a mente mais brilhante de todos os apóstolos. Estamos lidando com uma mente privilegiada, que estudou com o neto de Hilel, o Gamaliel, o rabino mais notável desde sua época. Gamaliel era um dos filósofos mais importantes e relevantes da sua época, e Paulo estudava aos pés de Gamaliel. Era um homem de grande influência. Esse homem vai escrever coisas sobre sabedoria que não foram derivadas das suas pesquisas, dos seus livros de cabeceira. Foram resultados de uma relação íntima do seu espírito com o Espírito de Deus. A nossa relação com o Espírito de Deus não nos torna doentes e fanáticos. Pelo contrário, a nossa relação com o Espírito de Deus cura a nossa alma recalcada, arranca as nossas dores, sara o nosso interior, faz de nós pessoas notáveis, perceptivas, sensíveis, discerne tudo e todos, e por ninguém é discernido. Nos faz mais espertos. A relação com o Espírito da vida, com o Espírito de Cristo, com o Espírito da ressurreição, com o Espírito do Senhor, faz de nós pessoas mais capacitadas na compreensão do mundo à nossa volta. Olha o que é que esse homem escreve. Vamos lá novamente, 2:6, 1 Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Eu quero essa sabedoria para mim. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero ter acesso a esse segredo. Eu espero ouvir essas coisas espetaculares de Deus. Se não pode penetrar em ouvido nenhum, se não pode entrar no coração de alguém, vai entrar no meu coração, vai entrar no seu coração. Mas Deus, verso 10, nolo revelou pelo Espírito. Diz quem revela o Espírito. Diga por favor, quem revela é o Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém,
O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não preciso falar mais nada. Vou falar de tagarela. O texto é revelador. Quer falar sobre sabedoria de Deus? Entre em Deus. Quem nos revela é o Espírito Santo. Ele conta o segredo. Ele vai dizer coisas para você que você não consegue perceber. Você terá um discurso novo, não para impressionar, mas para mudar e transformar. Você vai alcançar detalhe do detalhe, sabe? Detalhe do detalhe, ao ponto do ponto, porque o Espírito vai conduzir você numa direção que a maioria dos homens não estão indo, ao segredo. O sagrado sempre conduzirá você ao segredo. O segredo nem sempre levará você ao sagrado. É um trocadilho, baseado no livro do rabino Newton Bonder, o sagrado. Às vezes a gente está perdendo tempo atrás do segredo, mas quem nos conduz aos segredos é o sagrado. Relacione-se com o sagrado e você vai acessar os segredos. Aquele nozinho que ninguém sabe discernir, que ninguém sabe desatar, aquele problema grave, ali agudo no meio da sociedade, seja ele uma enfermidade moral, social ou uma doença, que ninguém consegue resolver, de repente, porque as coisas de Deus acontecem de repente, gente. De repente seu espírito é arrebatado a um conhecimento que ninguém tem, mas Ele que conhece todas as coisas, pois Ele conhece o corpo humano, a mente humana, o espírito humano. Ele conduz você numa direção para trazer solução, não para você se tornar glorioso, mas que Ele se torne glorioso através de você. Um solucionador, é para isso que nós nascemos. Você nasceu para resolver um grande problema, meu irmão. Você não está aqui para brincar e passear na vida. Você nasceu para resolver um grande problema. Na área em que você labuta, você é um transformador, um solucionador. E Deus conta seus segredos para os libertadores. Prepare seu espírito para um novo tempo. O que é que tem que acontecer? Você precisa se render a Ele. Precisa ser seu dono, seu amo, seu Senhor. Você precisa andar na vontade dEle, querer fazer a vontade dEle. Precisa desejar amar. Precisa vir em você um anelo. Eu escrevi aqui umas coisas. Um minutinho, volto já. Anelo. Oh, Jesus do céu. Onde é que eu escrevi isso? Um anelo, um desejo intenso, um anseio profundo, uma vontade perene, um querer de verdade, uma aspiração no seu espírito. Se você não anelar, não acontece. Precisa ter esse fervor aquecendo você por dentro, desejoso de ser usado por Deus para realizar coisas. Precisa estar na tua vontade. O lugar mais poderoso da vida de um homem está na sua vontade. O sistema mais poderoso do ser humano é o sistema da volição. Quando você se move na vontade, no querer, não há nada que pare você. Imagina, cheio do Espírito Santo, a sua vontade unida à vontade daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não há nada que pare, detenha ou limite você.
está aqui na sua vontade. Você quer muito se mover nas coisas espirituais, você tem um anelo dentro de você, porque se não tiver, se você for um morninho, se você for um friorento ou um morninho, você vai viver nas coisas naturais. Precisa anelar, precisa ter um desejo intenso que vai consumir suas horas. Você vai entrar em Deus, você vai sair de uma dimensão meramente natural e vai entrar nesse câmbio de dimensão. Você vai mergulhar, você vai ser imerso. A tua oração não vai ser aquele fardo, né? Ou aquele desencargo. Senhor, eu sento aqui nessa hora, eu como essa comida, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Me encontrava com um cara que ele disse que a oração dele era sempre poderosa. Como é isso, cara? Eu oro de manhã, de tarde e de noite. Como é que é? Eu, quando abro o olho, digo: Senhor, me dê um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Eu oro de manhã. Muito bem. À tarde, quando aquela prato de comida é colocado, eu digo: Senhor, faça mal ou faça bem, eu como em nome de Jesus, amém. Quando eu vou dormir, eu me deito: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Orou de manhã, de tarde e de noite. Você é louco? Você é louco? Orou. Você fez foi um desencargo de consciência. Sabe o que é orar? É perder o tempo, é perder a hora, é perder a noção das coisas. Orar é mais ou menos assim: eu abraço minha esposa e eu perco tempo, não sei quanto tempo ela está ali no meu braço. Orar, você perde o tempo, nem sabe, mas já passou 1 hora, 2 horas, e você não está nem aí. É uma delícia. O anelo por Ele. Agora, se tanto faz, é uma mera relação orgásmica no seu espírito. Passou. Você nunca vai penetrar em Deus se você não desenvolver essa paixão de querer estar com Ele, de se perder nele. Lembra da história que eu conto do menino lá falando sobre o Enoque? O menino, o judeuzinho, dizia para o papai: papai, o rabino me dizia sobre o Enoque, que Enoque andava com Deus, e todo dia Enoque andava com Deus, andava com Deus, andava com Deus, e de repente Enoque dizia: Deus, está na hora de eu voltar. E Enoque voltava para casa. Um dia, eles foram tão longe, a conversa estava tão boa, foi a explicação que o rabino deu para aquela mente infantil. A conversa estava tão boa que o menino, que o Enoque foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. De repente Deus falou: e Enoque, está na hora. E disse: e Senhor, eu não sei mais voltar para casa. Sabe a casa? Aquele carnal e natural de onde nós partimos. Eu não sei mais voltar para casa, Senhor. Eu estou tão longe de casa que eu não sei mais voltar. E aí Deus falou para Enoque: bora comigo, Adão. Vamos lá comigo, bora. E Enoque disse: bora, Senhor. E Deus o tomou para ele. A nossa relação com Deus precisa ganhar dimensões, não do relógio. O Cronos precisa estar submisso à eternidade. Você precisa querer ouvir Deus contar segredos. E aí você precisa parar de ter pressa e entrar na dimensão de Deus. Esquecer seu relógio um pouco. Entende? Anelar. Quero tanto. Eu quero tanto. Não é pelo espírito novidadeiro. Não é isso. Não é isso. Não é porque eu quero contar novidade para os outros. Eu ouvi um segredo de Deus. Você não é bobinho.
Eu estou falando a espirituais essa noite. Estou falando a espirituais. É porque Deus, quando conta seus segredos, Deus dá ferramentas transformadoras para nós. Porque nós nos tornamos gente madura, gente experiente, que vai resolver coisas. Tudo bem? Abre sua Bíblia de novo. Já quer ir embora? Não? Bom. Um pouquinho falou, eu vou continuar mais um pouquinho. Oh, Jesus. Mais um texto. Mais um texto. Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. Assim, ou a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deixa eu parar aqui. Gente, sabe o que acontece? É que a gente vive ouvindo uma mensagem tão óbvia que a gente acha que a riqueza do evangelho é todo óbvio que a gente já ouviu até agora. Mas é tudo tão óbvio, é tudo tão previsível. Que riqueza há? Eu vou te contar uma coisa. Há insondáveis riquezas que ainda não foram ativadas no evangelho. Essas riquezas e essas grandezas, elas nos são dadas na relação do nosso aprofundamento com o evangelho. Se toda a minha relação com o evangelho é de um flerte, é de uma paquera, se eu sou um ficante no evangelho, se eu não tenho aliança e aprofundamento, eu nunca vou ter acesso às riquezas, às insondáveis riquezas do evangelho. Tudo que eu vou ter na minha vida durante toda a minha história é o óbvio. Não vou penetrar, não vou acessar esses segredos e essas insondáveis riquezas. Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, por quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isso está a vossa glória. Porque por esta causa eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não, gente, tem mais.
Tem mais do que a gente já experimentou até agora em Deus. Tem mais do que este evangelho óbvio que nós temos vivido. Há surpreendentes revelações de Deus. Eu não estou falando de loucura, de psiquismos. Eu estou falando da linguagem do Espírito, dessa dimensão que precisa ser acessada, porque é no Espírito do homem que Deus fala. É nessa relação de penetração do meu espírito no espírito dele, porque Deus reservou coisas impressionantes. Olha o que diz o texto. Oh Jesus, eu vou objetivamente na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Quero enviar minha saudação fraterna a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura de Pinheiro e também pela 92.3, nossa programação sendo transmitida ao vivo, sendo que já já nós vamos estar saindo, desculpe eu estar me tornando tão prolixo, a gente não vai terminar para a rádio a mensagem. Se você tiver aí com o seu telefone à mão, você pode acessar também o YouTube, canal YouTube Igreja da Colheita, e você vai ver o culto ao vivo ainda sendo transmitido aqui, ou pelo Facebook, Igreja da Colheita Oficial. Olha o que diz o texto. Shalom, gente, vocês que estão indo aí pela rádio, paz. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A minha fala e a sua fala, a nossa fala, nós que nos tornamos seres espirituais, criaturas espirituais, precisa ser uma fala baseada no oráculo, no depósito de Deus. Sabe, a gente vai deixar de ferir tanta gente que a gente não gostaria de ferir, porque muitas vezes nossa fala está carregada da nossa dor, carregada do recalque que conduz a nossa vida, uma fala cheia de dores e de cicatrizes, que ao invés de abrir a cortina, a gente fecha a cortina e assombra aterrorizantemente a vida do outro. Eu dizia ainda há pouco, quantas vezes a nossa fala vem carregada de culpa, porque a culpa gera lucro. A culpa intimida o outro, faz o outro abaixar a cabeça. A culpa faz o outro se sentir refém de uma consciência culpada. E quantas vezes essa tem sido a ferramenta da religião e a ferramenta dos seres recalcados, que ao invés de usar o oráculo, toda vez que você estiver exposto a uma palavra de Deus, você sairá curado dessa palavra. Ela pode até doer, mas ela vai libertar você. A fala dos homens é carregada de pesares, por isso não dá mais, gente, para nós lidarmos no nosso casamento, nos nossos relacionamentos profissionais, com esta fala pesada, que lança cadeias, que aprisiona os seres. Nossas palavras precisam ser como asas, não é? Ferramentas libertadoras. Não é possível isso acontecer se eu ainda continuo doente, enfermado pelas experiências do passado, pelas vergonhas que eu passei, pelas humilhações que eu fui submetido a elas. Muitas vezes a nossa fala está carregada dessa dor. Então é preciso que o seu espírito seja renovado. Adão era alma vivente, Jesus espírito vivificante. Não é só o que é vida, mas aquele que dá vida. Ele está sobre você.
Você pode ter uma fala libertadora a partir desta noite. Você pode se ver livre de todas as prisões mentais, emocionais, psíquicas pelas quais você tem passado. A rendição do nosso ser. Sabe que muitas vezes, gente, a rejeição pela qual nós passamos, imagino que você deva ter sido em algum momento rejeitado na sua vida, como isso gera uma fala carregada, como isso manifesta uma personalidade encobridora, sempre na defensiva. Eu quero dizer para você uma coisa: a mesma casca que protege você é a casca que limita você. Pega um grão, disse Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer produz muito fruto. Do que Jesus estava falando? Da vida dele. Jesus estava usando esse exemplo agrícola do grão de trigo, porque sabia que todo mundo conhecia essa linguagem. A vida do grão está dentro da casca. Se a casca não for rompida, se você pegar um grão de trigo e colocar na prateleira, daqui a 10 anos ele continuará sendo um grão de trigo, mas não frutificará. A frutificação depende da quebra da casca. A casca são essas ferramentas protetoras de defesa. Mas se nós continuarmos desse jeito e não permitirmos que o Espírito de Deus rompa com essas cascas e me torne um trigo produtivo, eu nunca vou me tornar um trigal. Eu vou ser sempre um grão a mais no meio da multidão. Mas se eu quero me tornar um trigal, eu preciso entregar sem reservas a minha vida, e não ter medo de viver, e não ter medo de ser feliz. Ser cheio do Espírito Santo não imbeciliza ninguém. Ser cheio do Espírito Santo não emburrece ninguém. Ser cheio do Espírito Santo me cura, me transforma, traz saúde para a minha mente, traz saúde para as minhas emoções, traz saúde para o meu corpo. Minhas células começam a ser curadas, cada uma delas. Até as cancerígenas podem ser curadas, porque quando a alegria do Senhor toma conta dentro de nós, Ele vai começando a expulsar tudo que não presta de dentro de nós. Essa relação, e isso precisa ser anelado. Hoje minha esposa me disse: meu amor, eu vou recrutar essas mulheres de novo, e nós vamos entrar numa nova dimensão de fé. Nós não estamos brincando de igreja, e nem queremos brincar de igreja. Meu Deus do céu, eu vou profetizar. Vai aparecer cada ideia nova nessa mente nova, cheia do Espírito Santo. Vão ficar assombrados com você. Meu Deus, como é que essa mulher pensou essa coisa? Ninguém pensou isso aqui. Esse cara era tão doidinho, agora está com ideias mirabolantes. É que nem os doidinhos errarão o caminho, diz a Escritura, né? Querido, é apaixonante andar com Deus. Essa noite eu quero sair daqui, ainda com reticências, né? Mas eu quero sair daqui entendendo que você escutou pelo menos, e vai levar pelo menos 1/3 da nossa conversa para casa. Se você tiver dúvida, pode voltar lá na internet, canal YouTube, Igreja da Colheita, Arraigados Nele 2. Pode ir no Facebook da igreja, vai estar registrado no dia de hoje, a mensagem na íntegra. Vai pensar. Nós temos uma demanda este ano. Estamos comprometidos em trazer o reino para esta terra.
Não vamos fazer isso na força do nosso braço, com bandeiras vermelhas, pretas ou brancas. Nós vamos fazer isso como Jesus fez, uma grande revolução de amor. Esse país precisa de uma igreja que transforme o ambiente onde nós estamos, gente. Não dá mais para a gente viver no país como está. Há uma expectativa enorme que uma igreja se levante nesse momento, com uma oração, com graça, com poder, com autoridade. Uma igreja que dite no domingo o que vai ser registrado na segunda-feira nos jornais do nosso país. Uma igreja que protagonize a história. Eu morava numa cidade, e um domingo eu estava tão pleno do espírito da profecia, e naquele domingo nós declaramos a descoberta de um grande tráfico de armas que acontecia sempre na nossa cidade. E no domingo nós determinamos em oração, baseados numa oração feita pelo oráculo e não pela boa vontade, mas por uma revelação de Deus, nós declaramos uma descoberta. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã foi estourado o maior ambiente de tráfico de armas do nosso estado. Um navio inteiro que estava atracado no porto da nossa cidade, a polícia descobriu, houve uma denúncia, a polícia entrou no porto, descobriu um navio repleto de armas na cidade, porque a igreja orou e na segunda-feira a notícia saiu. Sabe o que é isso? Uma igreja que protagoniza, uma igreja que interfere. Gente, as eleições estão aí, bem à porta. Cabe a nós fazer a nossa parte, não só intercedendo, mas assumindo uma postura de embaixadores do rei nesta terra. Nós vamos viver num país melhor. Não, eu não sou doido, eu estou te falando, nós vamos viver num país melhor. No que depender de mim, no que depender de você, nós podemos ter um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, uma nação melhor. É agora que a igreja está se levantando. Hoje de manhã eu estava dizendo, há uma nova égide sobre o nosso coração. Deus está nos chamando para um novo nível da nossa relação enquanto igreja com Ele, com menos sensualidade, com menos desrespeito à liberdade, uma igreja mais comprometida com Cristo, com o seu tempo, com sua agenda, com seus recursos financeiros, com seus recursos intelectuais, com a graça de Deus, com o dom, com o talento que Deus deu a cada um de nós. Gente comprometida com todas as suas entranhas para trazer o reino nesse momento da história. Gente comprometida com sua igreja, comprometida com a graça de Deus e com o reino de Deus acima de tudo. Que Deus nos dê graça e nos dê uma semana vitoriosa.